Hoje, 24 de junho de 2026, e nós vamos caminhar no encontro 278. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos colocar na nossa tela mental a imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, mais uma vez aqui estamos, com o sentido de aproveitarmos a oportunidade do aprendizado. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos. Muito obrigado, Jesus, pela assistência espiritual que vem ao nosso encontro para nos amparar, para nos auxiliar no desenvolvimento das nossas tarefas. Muito obrigado, Jesus. A vocês, queridos irmãos, que conosco colaboram, nossa gratidão. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos a nossa tarefa com os slides que vamos apresentar, eu vou deixar para todos nós um pequeno trecho da Gênese para que nós possamos refletir ao longo do dia. Eu estou no capítulo 18, no subtítulo A Geração Nova, e diz assim, um pequeno trecho: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Tem vaga aí? Está cheio de vaga. Porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão. Tomemos cuidado com o exílio, porque não tem como. É o livro da codificação que nos fala. A Gênese. A Gênese. Muito bem. Então vamos dar sequência ao nosso trabalho e vamos falar da verdade. Vamos falar da verdade. Ninguém melhor do que Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que a verdade liberta? Por que a verdade liberta? Por que quando estamos fora da verdade, nos sentimos aprisionados? Quando caminhamos fora da verdade, a paz não consegue se estabelecer.
Então há sempre uma intranquilidade daqueles que caminham forçosamente por atalhos perversos. Por exemplo, um exemplo muito comum que acontece e que nós estamos vendo acontecer em todo o país, fora do país, corruptos. Aqueles que ficam tentando tomar o nosso dinheiro. Essa é a realidade dos fatos. De uma forma ou de outra. Eles não têm nenhuma paz. Eles não têm liberdade espiritual. Por mais que eles se digam que eu estou feliz, estou fazendo isso, mas a intranquilidade interna espiritual, ele não tem. Ele não tem paz. Porque ele sabe que ele está fazendo alguma coisa fora do caminho melhor. Então, o estado dessa alma é um estado de intranquilidade, de apreensão. O que vai acontecer daqui a pouco? Porque ele está fazendo o que não deve. Então não tem liberdade. Ele está preso a energias negativas que vão fazer com que ele se sinta intranquilo ao longo de todo o período. Não tem como. Não tem como. Por isso, quando você caminha na verdade, você está no caminho melhor. Você está próximo, se não na totalidade, que é difícil para nós, mas próximo às leis divinas. Então você tem uma certa tranquilidade proporcional, né, ao nosso nível, né, porque o nosso nível ainda é um nível precário, né, de muita ignorância, né, provas e expiações. Quer dizer, é um nível em que nós estamos procurando corrigir uma série de detalhes que praticamos errado e ainda praticamos. Essa é a verdade. Quem disser que não pratica, eu vou dizer, está mentindo. Porque todos nós ainda fazemos coisas indevidas, face o comportamento que temos e que tivemos em outras existências. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus faz um convite a todos nós para segui-lo. Porque, veja, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. É o rei da verdade. É um reinado para o qual nós devemos seguir, a modo de termos realmente a liberdade de conquistarmos a paz interior, a tranquilidade, sem estarmos com apreensões, né, com nervosismo, com desesperos, achando que tudo que está acontecendo é uma normalidade, que isso não vai acabar, e não é nada disso, nós sabemos. O conhecimento que nós já temos nos faz, pelo menos, nos aproximarmos dessa situação, né, de compreensão de tudo que está acontecendo no planeta e trabalharmos a modo de não sermos emigrados. Tem vaga aí? Roberto, é porque ele falando para espíritos que já conhecem a verdade, ele está falando para espíritos, correto? Então tem espíritos que já trazem essa maturidade, essa experiência da verdade de outras encarnações. E a maioria de nós estamos começando a conhecer a verdade. Por isso que ele fala, o espírito maduro, experiente, que já conhece a verdade, escuta a minha voz. Perfeitamente. Então, falando para espírito, fica mais fácil de entender. Ah, sim, perfeitamente. Perfeitamente.
Sim, porque normalmente quando os espíritos reencarnam, né, normalmente às vezes se caminham para o lado material e a esse dão mais valor. O prazer material muitas vezes acaba envolvendo o espírito que reencarna. E aí é que é o grande detalhe, o grande problema está aí. Quando deveríamos usar processos materiais para o processo evolutivo espiritual. Como nos fala o Evangelho, né? Reencarnaste para o aprimoramento moral. E a gente foge desse caminho. E ao invés de um aprimoramento moral, procuramos um aprimoramento material. Cheio de prazer. Oi? Cheio de espinhos. Cheio de espinho. É, porque depois temos que nos espetar com todos eles. Machucam, né? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Vamos ao Evangelho, capítulo 23, estranha moral, item 7. Disse ao outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Jesus. Dizem, eu não posso afirmar, que esse moço que conversou com Jesus a essa altura é o mesmo que depois reencarnou como Miramês. Dizem, não posso afirmar. Certo? Alguns dizem isso. Mas veja, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, permite que eu vá enterrar meu pai. É preciso analisar isso com uma certa lucidez. Né? Jesus não estava mandando que ele desprezasse o seu pai, que ele tratasse aquele corpo de qualquer maneira, de qualquer forma. Não é isso. Não é isso. Reparem, o Maxwell falou ainda há pouco, Jesus falava para o Espírito. Né? Deixa aos mortos o cuidado de Deus, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Ele verificou que aquele rapaz, aquele homem, estava muito preocupado com as coisas materiais, com o lado material da vida. Ele percebeu isso. Jesus conhecia e conhece o íntimo de cada um de nós, pela evolução que ele tem. Então ele verificou isso. Quando ele falou para esse rapaz dessa forma, ele quis dizer-lhe para que ele também se libertasse um pouco mais das coisas materiais, dos processos materiais, e desse uma maior atenção àquilo que diz respeito ao espírito, à alma. É preciso que a gente penetre profundamente naquilo que Jesus dissera. Orientação do amigo espiritual. Jesus então lhe ensinou, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. É isso que estávamos falando. Essa é a orientação do amigo espiritual. Diga. Tem uma colocação, difícil você falar o livro que fez esse comentário, que na verdade ele estava preocupado com a parte da herança que ia ser dividida entre os filhos. Então, ele não ia ficar só preocupado com o pai, ele ia ficar mais tempo
com a materialidade da divisão dos Materialidade. bens e esquecer essa notificação que Jesus falou para ele, que o compromisso dele não era com a matéria, mas em divulgar o reino de Deus. Quer dizer, a herança, meu amigo, deixar dinheiro é complicado. Agora veja, Por isso que eu não tenho nada. para a compreensão melhor disto que está aqui, nós que já compreendemos, pelo menos de uma certa forma, o processo reencarnatório, conseguimos penetrar um pouco mais nesses dizeres. Sim. Aqueles que não conhecem o processo reencarnatório, como ele se dá, como ele acontece, têm maior dificuldade de entender isto que aqui está. Novo Testamento. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Sim, sim, não, não. Verdade, mentira. Não tem mais ou menos. Não pode ficar em cima do muro. Isso. Mas aí vai uma coisa muito interessante, e que eu já ouvi de muitas pessoas isso, não é? Em vários lugares. Mas Esse mais é tem que se ter cuidado, não se pode falar a verdade, não se pode dizer as coisas como você fala. Eu disse, é mesmo, é? Por que não? Mas não sou eu que estou dizendo, está na codificação. Por que não pode falar? Não, porque as pessoas não vão entender. Não é um problema meu. Não é um problema meu. Elas que procurem o conhecimento. E em determinado lugar, onde nos encontrávamos, que eu não me lembro mais bem aonde agora, né? Eu disse, você sabe o tempo que você está vivendo? Você está vivendo o ápice da transição planetária. Você sabe o que significa isso? Acabou o ciclo, está acabando o ciclo, provas de regeneração. E você parece que está na metade do ciclo. Você está me compreendendo? Não tem mais como. Inclusive, a própria codificação manda que você trabalhe a verdade. Está lá. Eu não me lembro bem agora aonde, mas está lá, que eu sei que está. A verdade tem que ser inteligível para todos. Está escrito na codificação. E essa pessoa ficou me olhando. Eu digo, é isso. Por que você tem que... Não, mas você sabe que tem pessoas que não vão entender. Amigo, não é problema meu. Procura o conhecimento. Teve tempo. O tempo acabou. Você está vivendo o capítulo último da Gênese. Deu para entender? O tempo que você teve, ou que outros tiveram, deveria ter sido aproveitado. Se não aproveitaram, não é um problema meu. Ou você quer que eu fique trabalhando o ano de 1950, ou século XIX, século XX? Não, não dá mais. Acabou. Nós estamos no século XXI. Amigo, seria a mesma coisa que você querer, nesse exato momento, colocar bonde no Rio de Janeiro. Ou então charrete. Dá para entender? Me faça compreender. Você está me entendendo, Graça? Não dá. Então você não pode mais tratar o tempo de hoje como o tempo de ontem. O tempo de hoje foi o tempo de ontem. Aquele que não acompanhou, não é problema teu. É o problema dele. E a gente vê isso perfeitamente em reportagens na TV. Eu falo isso, converso isso muito com meus filhos. Você está vendo lá? Olha, esse velho foi enganado porque ele está vivendo no tempo de ontem.
Ele não está atualizado. Ainda acredita na história da carochinha, Branca de Neve. Pô, tem que se atualizar. Por isso que ele foi enganado. Recebeu uma pessoa em casa, a pessoa enganou ele, levou cartão, pediu senha, ele entregou tudo. É porque ele está desatualizado, é um espírito que ficou parado no tempo, o problema dele. Faço-me entender? Claro. A idade que o corpo vai tendo não implica em que você tenha que viver espiritualmente a idade do corpo. Problema sério. Eu cansei de falar para você, tá vendo? Olha lá o velho, foi enganado porque ele está desatualizado. Não, está vivendo no ontem, o problema dele. Ah, no meu tempo era melhor. Quem disse para você que no teu tempo era melhor? Problema sério, né? Sim, sim, não, não. Acabou. Sim, sim, não, não. Implica numa série de fatores. Inclusive, nisso que estamos falando, você tem que viver o tempo que você está. Se você não acompanhou, não é um problema do outro, é um problema teu. Se você não está entendendo, é um problema teu, não é um problema do outro. A tua TV é preto e branco? TV a cores, né? Então você ficar trabalhando numa TV preto e branco? Não dá, né? Tem que botar bombril lá em cima na Você ouve o rádio em ondas curtas? O primeiro jogo do Brasil foi assistido em ondas curtas. Pode? Quer dizer, quem quer viver nesse tempo que viva, né? Problema dele. Tem vaga aí? Tem lá no exílio? Tem. Tá cheio lá. Lá vai ter tudo isso de novo. Vai ter tudo isso de novo. E tem gente que ainda pensa assim. E o pior não é isso. Não foram várias as pessoas que falaram comigo. Eu digo, meu amigo, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, nem na minha. Cansei de falar isso. E continuo falando. Não posso trabalhar no tempo de ontem. Não, mas as pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender. Não é problema meu, irmão. É um problema de quem não entendeu. O tempo passou, o tempo correu. Eu procurei correr com o tempo que está acontecendo. Tem que viver o tempo de hoje. O tempo de ontem foi ontem. E o mais complicado disso é que quando desencarna, chega na parte espiritual dizendo que frequentou a casa espírita e não escutou isso. Aí que eu tá, mas você era espírita, mas não me falaram isso lá, me enganaram então. Aí vai dizer que a doutrina espírita estão sendo enganados por aí, muitos. Com certeza. O casa espírita que promete cura, que promete arrumar um dinheiro, arrumar marido, noivo. Claro que a casa espírita assim. Problema sério, né? Pelos caminhos do entendimento do Espírito. Nós chegamos a estudar alguns capítulos desse, lembra? Foi quase o livro todo. Oi? Foi o livro quase todo. Não. Eu sei porque eu sinalizei muitas partes com uma caneta. Nós fomos bem quase o final dele. A verdade é como o sol. Renova as estruturas mentais, dá brilho e luminosidade ao pensamento. Ao penetrar no campo das ideias, ela provoca mudanças que renovam a maneira de pensar do espírito. Aos poucos, sua energia atua diretamente nos sentimentos doentes, o que possibilita ao ser mudar sua forma de sentir e perceber os fatos que estão à sua volta. Isso é uma verdade, bem verdade mesmo. Todo esse conjunto de vibrações ocasionadas pela verdade desencadeia uma mudança no contexto das energias pré-espirituais, renovando-as. Não tenho a menor dúvida. É tudo que estávamos falando. É tudo que estávamos falando. Quem não quiser se renovar, fica vivendo 1901, problema dele. Sabe? Eu me debato muito com isso. Problema sério esse negócio. As pessoas
muitas pessoas continuam realizando tudo da mesma maneira que realizavam quando eram crianças e viam a mamãe fazendo. Não, mamãe fazia assim, eu vou fazer também, que assim é melhor. Digo, não, tá, já mudou. Hoje é melhor de outra forma, de outra maneira. Aí, como eu conheço algumas pessoas, né? Algumas não, raramente, né? Que procuram fazer determinadas coisas e deixam até de utilizar aparelhos que têm para fazer melhor. Né? A tecnologia fica para lá. Não, vou fazer assim. A vovó fazia desse jeito é que fica bom. Ele continua fazendo, problema nenhum. Sabe? Eu sou amigo da modernidade, eu sou amigo do novo. Então eu me debato muito com isso, inclusive com meus filhos mesmo. Digo, não é desse jeito mais que se faz, é de outra forma. Isso aí já está ultrapassado. Vamos em frente. Porque tem que ser assim. A verdade mostra-nos todo dia isto, através da ciência. Daí, você tem que acompanhar a atualidade. E a verdade vai nascendo também com a atualidade. Haja vista que no mundo primitivo a gente não tinha o que temos hoje. É a verdade que vai cada vez mais se aproximando de nós pelo conhecimento que vamos adquirindo. É óbvio. Tudo que temos hoje, de novo, que se apresenta para nós, é processo da verdade, pelo conhecimento que vamos adquirindo. Agora, o uso que vamos fazer depende de cada um de nós. O uso que vamos fazer do que nasce consciência depende de cada um de nós. Da evolução que vamos tendo. Aquele que não se atualiza, que não evolui, ele fica utilizando lá da maneira que acha que deve ser, que diz que é melhor. O problema dele. Então, a verdade é como o sol. É isso aí. Ilumina. Dá luz. Esclarece. Faça com que brilhe a tua luz. E a nossa luz vai brilhar quanto mais verdadeiros nós somos. Principalmente conosco mesmos. E tem aquele que se engana. Tem aquele que se engana. Mas Quaresma, quem é que se engana? Aquele que vive orientado e que deixa-se orientar por aqueles que o cercam de maneira imprópria, impedindo-o que avance, apegado à materialidade. Esse é o grande detalhe da história. Apegado à materialidade. Aí se deixa dominar pelos fluxos daqueles que o envolvem no grupo familiar, principalmente. Dessa forma, a verdade passa distante. Porque, em primeiro plano, você tem que ser o melhor para que o melhor você possa produzir. E você não pode se deixar orientar pelos aqueles que te cercam, impedindo que você siga aquilo que é melhor para você. E isso acontece muito. Eu posso dizer isso de cadeira, porque eu sei, vivi num grupo familiar, eu sei como é que a coisa acontece. E vejo o que acontece. É o tal do cuidado de enterrar o pai. Pois é. Pois é. É sim, perfeitamente. Familiar morto. É isso, é isso. Familiar morto, É isso. protegendo você. Perfeitamente. Morto.
Depois também chora 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você acaba o servindo e deixando de fazer aquilo que seria melhor para você. Ainda bota roupa preta de luto, fica 10 anos pensando no morro. Isso quando botava até a fitinha. Problema sério. Problema muito sério. E o pior é que essas pessoas não se libertam. Elas vivem aprisionadas e acham que estão fazendo melhor. E acham que estão fazendo melhor. E se você fala, elas podem não te responder. Mas elas não aceitam. Porque acham que estão fazendo melhor. Mas tem um detalhe importante. Deixaram de acompanhar o fluxo espiritual. É só você ler. É só ler. É só ler. E principalmente verificar alguns romances que falam dessas histórias. Daqueles que viviam aprisionados às ideias dos familiares. E quando desencarnaram, e principalmente depois que souberam quem eram aqueles familiares. Aí é que é o grande detalhe. Aqui é o grande detalhe. Porque muitas vezes, aqueles que estão no grupo familiar, eles são adversários. Eles não são amigos, eles são adversários. E muitas vezes estão inspirados por outros que estão desencarnados. E a pessoa não percebe. A coisa é muito séria. E a gente tem que estar vendo isso tudo. Porque nem todos que formam um grupo familiar são amigos. Muitos são. Muitos vêm. Mas outros são inimigos do passado. Você aceitou conviver novamente, né? Uma vida de um relacionamento a modo de um aprimoramento. E não se deixar dominar pelo outro. Porque ninguém pode ser dominado por outro qualquer que seja. Cada um tem que ter a sua liberdade de pensamento e seguir o que é melhor para você. Quando você segue o que é melhor para você, você faz o melhor para o outro também. Quando você pensa muitas vezes que está fazendo o melhor pelo outro, você está ajudando a ser deseducado. E não está se aprimorando, está se condenando também a ficar na mesma faixa vibratória. O problema é muito sério. O problema é muito sério. Tá certo, Graça? Sim. Não, então vamos de frente. E se olhar assim para mim, Ideia nova. Capítulo 23, Estranha Moral, item 12. Agora é o item 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição. É isso. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. E essa oposição foi grandiosa. Essa oposição grandiosa com Kardec. Todos sabemos disso, não? O que é novo, às vezes assusta um pouco, mas depois a gente vai se acostumando. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma só que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. É isso que está aí. Então você tem uma ideia nova. Um exemplo bem fraquinho. Você tem uma ideia nova. Aí você chega no meio de uma multidão, lança a ideia. Acabou. Aí vai encontrar um monte de adversários. A tua ideia é boa. Vai encontrar um monte de adversários. Não tem a menor dúvida. É sempre assim. É sempre assim. Por isso que Jesus fala que quem segui-lo vai ficar na solidão. Aconteceu com todos aqueles. Aconteceu com Chico, com Divaldo, com Eurípides Barçanufo, com Bezerra. Aconteceu com todos eles. Eu estou falando só
daqueles que nós mais conhecemos, e com tantos outros, em outras várias religiões e seitas. Não? É sempre assim. É até interessante quando você faz um projeto, por exemplo, eu fiz um projeto na escola para as crianças e tinha uma culminância. Nessa culminância, as crianças iam na sala de cada professora para terminar o projeto. As colegas não gostaram. A maioria não gostou, porque era uma coisa diferente daquilo que estava sendo principalmente proposto. quando você vai ferir os interesses né, daqueles que estão naquela zona de conforto, né, principalmente fazendo coisas indevidas. É sempre assim, é problema sério. É o que tem acontecido entre nós. Verifica, se você está na Câmara dos Deputados... Vai sair de lá. Vamos voltar para a sala. Levanta o tapete, não. Eu não vou nem falar mais da Câmara dos Deputados. Vou dizer que você está no meio de uma série de pessoas, de um conjunto de pessoas, certo? E elas estão fazendo alguma coisa que está as favorecendo. Elas estão numa zona de conforto, lá de corrupção, de coisa parecida. Se você aparece para dar contra aquilo, tem que ter cuidado hoje em dia. Vai morrer. Tem que ter cuidado hoje em dia, senão vou te perseguir, até de repente exterminar o corpo em que você está hospedado. Problema sério. Então é assim, é isso que está aí. Porque no mundo que nós vivemos, ainda é o mal que predomina, a gente sabe. Né? O mal está aí, em predomínio. Só que ele vai estar sendo extinguido, né? E isso se faz necessário. Por isso nós estamos vivendo o sermão profético de Jesus. Observem a natureza dos fatos que estamos vivendo. Um quer isso, outro quer aquilo, e a guerra lá fora continua. Um bombardeio daqui, não, porque vou abrir ali, não pode abrir, vou fechar porque você não fez isso assim. Veja, é só contrariedade, um contra o outro. E cada um querendo para si as coisas materiais, coitados. Morre, lava tudo aí. Imaginem, nós podemos imaginar, quando essas almas desencarnarem. Nossa. O processo que elas vão... Olha, não é brincadeira não. Vão dar trabalho para a espiritualidade. Com certeza. Muito trabalho. Com certeza. Querer levar tudo. Então, essa questão da atualidade, nós estamos estudando lá no Leon Denis o livro de Psicologia da Gratidão. Então, tem um trecho ali interessante que Joana traz sobre a questão dos esportes radicais, que as pessoas estão vazias, então fica procurando coisa para se projetar, para ficar no ser noticiado, né? Mas encaixou direitinho, tá? Do que a gente está. Parece que a Joana lá no 1900 e qualquer coisa escreveu o livro para hoje, para 2026. Mas está ali bem descrito as atitudes das pessoas hoje, 2026. Roberto, antes de você passar o slide, explica essa foto. Essa foto aí do ato de Barcelona, é importante falar sobre ela. A foto em si. Que queimaram tudo lá? Queimaram os livros. Os livros, Os livros espíritas lá em Barcelona. Pois é, e que depois essa mesma alma reencarnou próximo a Chico Xavier. Quem mandou queimar? O que mandou queimar. Quem é? Era um vigário lá. Não, mas quem reencarnado era quem? Oi? Reencarnado era quem? Eu não me lembro agora. Não me força porque a minha memória não... Mas eu sei que ele reencarnou. Inclusive, ele chegou a Chico, pelo que nós verificamos, ele chegou a Chico e queria seguir a doutrina espírita. Chico disse, não, você continua lá no teu... porque é lá que está precisando de você. Eu não me lembro de toda a história, né? Sim. Mas foi isso. O mesmo que mandou queimar os livros aí. Foi bom, porque acabou fazendo propaganda. A divulgação.
É isso. O Alto de Fé de Barcelona, está ali, ó. Fiquei. 9 de 10 de 1861. É isso? Isso. 61. Quer dizer, nem o Evangelho ainda não tinha sido feito, era só o Livro dos Espíritos. E isso é que entrou na ideia lá daquela alma e fez ele ter aquele procedimento que depois ele acabou se regenerando. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Muito bem. Assim, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera dos seus adversários. Sabemos disso, certo? Então é sempre assim. É por isso, por esse motivo, que as casas espíritas começaram a me dispensar, não chamam mais o Quaresma, não chamam mais o Quaresma. Porque você não pode falar no novo, tem que falar no que eles querem ouvir, no ontem. O ontem já foi. Coisa séria, né? O Livro dos Espíritos. Pergunta 627. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? E agora? Eu acho que sim. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis. Observe um detalhe. Em 1857, já dizia que a verdade teria que ser inteligível para todos. Nós estamos em 2026 e ainda tem aquele que quer passar a mão na cabeça. Passe e vai com ele. Tem muita vaga, falou aqui. Está cheio de vaga. O Quiron é enorme, né? Todo mundo já sabe. É o planeta chupador, que Chico falava que eu ouvia quando era criança. Está lá. É enorme. Ele não só está levando o povo da Terra, como de outros lugares também. Talvez de Mercúrio, de Vênus, sei lá. Coisa séria. E ainda há quem acha que você não pode ficar falando as coisas na atualidade. Tem que manter no nível de 1900. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis. É o que nós estamos procurando fazer. E foi justamente, o que o método de evangelização de espíritos nos traz. É o que Eurípides nos trouxe. Justamente isto. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Então estamos agora no Livro dos Espíritos, pergunta 628. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. Porque nem todos tinham condição de entender. Por isso que Jesus falava por parábolas. Perfeitamente. Viu? Muito bem, Graça. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá na Kardec, introdução 8. Livro dos Espíritos, na introdução 8. Vamos ver. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Evidentemente, já imaginou se Jesus naquela época falasse como nós conversamos hoje sobre doutrina espírita? Não tinha condição. Nós não entenderíamos nada. Né? E ia ser problema, não adiantava falar. Como até hoje a gente também não entende. Também, pois é. Aquele que não se atualizou, aquele que ficou vivendo na época em que Jesus esteve aqui materializado, está mal.
Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. 1857. Isso aqui. Hoje, 2026. Então vejam. Se aquela época já dissera desta forma, é sinal de que hoje a gente também precisa estar no mesmo ritmo. Não tenho dúvida quanto a isso. É a doutrina espírita que nos fala. E ainda aquele Quaresma não pode ser assim. Como não pode ser assim? Por que não pode ser assim? Você vive no tempo de qual tempo que você vive? Você tem que viver 2026. Se você ainda está atrelado a coisas do passado, se desligue, porque senão você vai ter problemas. E os problemas podem começar a acontecer nessa existência mesmo. E quando você desencarnar, os problemas vão te consumir. A coisa é séria. Não é brincadeira, não. Você se recorda da tua vida no plano espiritual? Você se recorda? Mas eu me recordo da minha. Eu me recordo da minha. Eu me recordo da minha. A coisa é muito séria. Muito séria. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu souber responder, eu responderei. Não, você vai saber. Partindo do princípio que a verdade tem que ser colocada de maneira clara e inteligível. Se aquele espírito que está encarnado hoje não tem maturidade suficiente para ver a verdade clara e cristalina, existe um atenuante para ele, por ele não estar ainda em condições de escutar a verdade fere, a verdade machuca, e ele se resguarda de ser machucado pela verdade. Tem algum atenuante por ele se sentir assim? Porque nem todo mundo, né? Na casa espírita, por exemplo, entra espírito, tudo quanto é ordem de categoria de espírito. Deus não coloca ninguém no lugar onde não tem a condição de se desenvolver. A da maturidade. Deus não coloca ninguém no lugar onde não tem a condição de se desenvolver. Deus não coloca ninguém aonde não hajam os instrumentos necessários para que aquela criatura, aquela alma se desenvolva. Certo? Tanto é que Deus jamais pegaria essa alma, esse espírito que está reencarnado neste corpo, aqui, nessa personalidade Quaresma, e colocaria essa alma em Júpiter, porque essa alma não teria condição de se desenvolver ali, naquele meio. Ok? Sim. Então, a alternativa daquele que não acompanhou é problema dele. Mas se o planeta Terra, um planeta de prova e expiação, onde os doentes mentais estão encarnados, se é doente mental, ele não vai ter condição de mentalmente assimilar essa verdade da maneira que o doente mental está reencarnado no planeta Terra e tem elementos e instrumentos para ele se desenvolver. Se ele permanecer na sua ociosidade e não se desenvolver, é problema dele. Mas não no grau daquele que já tem mentalmente... Não, porque aqui a divergência de graus é grandiosa. Sim. Mas ele não pode ficar estacionário. Ele tem instrumentos para ter um certo acompanhamento. Ele vai entender tudo, quanto você, quanto a graça, quanto eu, pode não entender. Mas terá o fluxo do entendimento que aquilo é possível. Aí é que está o grande detalhe. Porque está no Evangelho, está colocado que você não dá alimento para quem não pode beber. Perfeitamente. Você tem que beber leite, coisa macia, porque você não tem como digerir aquele alimento maior. Então tem que aguardar. Perfeitamente. Quando a pessoa assume, quando alguém assume
que aquele está ali, mas ele não tem condição de acompanhamento, ele está dizendo que Deus foi injusto com aquele espírito, porque colocou ele onde ele não tem condição de entendimento. Faço-me entender? Deus não permite que ninguém esteja num lugar impróprio para a sua evolução. Ele pode não evoluir ao nível total que lhe foi dado, mas ele tem que procurar a evolução. E por outro lado, fica o fluxo do entendimento. Ele pode não compreender na totalidade, mas tem o fluxo do entendimento. Aí é que está o grande detalhe. A verdade é o sol. É por isso que não dá para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Deus não te colocou aqui porque você é completamente incapaz de acompanhar alguma coisa. Alguma coisa, nem tudo, mas alguma coisa. Perfeitamente. E nós não acompanhamos tudo. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Você não sabe tudo o que está acontecendo na ciência. E você não entende tudo o que está acontecendo na ciência, nem eu e nem todos que aqui estão. Mas a gente sabe que a ciência está se desenvolvendo. Quer dizer, você sabe que tudo pode acontecer. Você tem o fluxo do entendimento. Esse é que é o grande detalhe. A verdade é que eu estou falando isso porque o desculpismo e a justificativa para poder fugir da verdade, ela vem de várias maneiras. E você tem que encontrar informações para que a pessoa encare a verdade com humildade e não fuja da verdade. Aguarde o amadurecimento para que não fluir naturalmente dentro de você. A pessoa pode não entender toda a verdade, mas ela está no fluxo daquilo. E ela sabe que saindo daquele fluxo não está certo. Ela pode não entender na totalidade. Mas ela sabe que não pode fugir daquele fluxo. Eu não sei até onde eu vou, mas eu também não posso fazer dessa maneira aqui. Porque eu estou nesse fluxo aqui. Vou chegar lá. Amanhã ou depois. O entendimento eu já tenho. Mas eu não compreendo tudo, mas eu tenho um entendimento. É esse o detalhe. Agora, aquela alma, aquele espírito que está reencarnado e fica ocioso, aí tem vaga, né? Tá cheio. Não tem como. Será cobrado? Não tem como. Porque ele é ocioso, ele é preguiçoso. E, aliás, o que tem de preguiçoso dentro da doutrina espírita não é pouco, viu? Em todo lugar. Deus me perdoe, mas é a realidade. Posso fazer? Eu vi. Eu estou esse tempo todo nessa existência, 83 anos, dentro da doutrina espírita. E já tive no passado. Eu não estou falando porque me disseram, não. Eu vivi com essa turma. Chega para cá. Não vai cair nesse buraco aí. Oi? Não, eu não caio nesse buraco. Lamentavelmente, Gostei dessa. Não é ser presunçoso, mas nesse buraco eu não caio, não. Gostei. Chega para cá. Não. Tá chegando muito trabalho. Isso eu tenho firmeza comigo. Eu sei dos meus procedimentos, sei por onde caminho, sei... Nesse eu não caio. Eu posso ir até lá para te ajudar de repente. Eu posso ir, como tantos espíritos estiveram aqui entre nós, por nos ajudar, né? Não vou te avisar bem. Vamos lá. É a última chance. Porque nem sempre a verdade foi colocada, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Em 1857 já tinha isso aqui. Agora imagina, nós estamos em 2016. Está na hora do remédio, está na hora do remédio. Oi? Remédio. Ih, rapaz, é verdade. Remédio, viu? Está todo mundo incomodando pelo remédio. Todo mal pelo remédio. Olha, a coisa... Deixa eu tocar aqui, peraí. Qual é a hora do remédio? Aparece, sabe? Olha. Mas aí ele pode ficar entre 15 e 10 horas. Esse aqui, rapaz, É do coração. eu acho que essa pílula é a pílula mais importante que eu tomo todos os dias. Faltam 15 minutos. Para dentro do braço. Eu estava vendo de novo, lendo aquela matéria do coração. É fantástico, né? Eu sou viu? Semana eu vi novamente. Eu vou lá empurrar ele dentro daquele buraco. Tá bom. Livro dos Espíritos, capítulo
ou melhor, conclusão 8 no livro dos Espíritos. Quem nos diz, como afirmam os Espíritos, que não estão chegados os tempos preditos e não alcançamos aqueles em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para apressar o seu adiantamento. Está aí. Então não é o Quaresma que fala. Está vendo? Está aqui. Tá aqui. Quem disse que não tem que ser assim? Aí, livro dos Espíritos. Conclusão 8. Quem nos diz, como afirmam os Espíritos, que não estão chegados os tempos preditos e não alcançamos aqueles em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para apressar o seu adiantamento? É uma pergunta, né? Então, significa dizer, certo, que você não tem que ficar passando a mão na cabeça e achar, mas ele não entendeu, então tem que explicar lá como explicou no Mobral. Não! Esse tempo já passou. Esse tempo já foi. Eu vou repetir uma coisa para vocês, não que eu queira me posicionar, mas eu sou amigo do tempo hoje. Sabe? Eu vivo o tempo 2026. Sempre foi assim. Ao longo dessa minha existência. Eu não posso viver no ontem. O ontem foi ontem. E hoje é sempre melhor do que o ontem. Não tenho dúvida quanto a isso. E a gente tem que dar atenção a isso. Não é ficar simplesmente nas palavras. É no que elas nos movimentam. No que elas nos traduzem para os nossos passos, para as nossas realizações. Está aqui. Ostensivamente reveladas. Ostensivamente reveladas significa dizer que você tem que procurar o aprofundamento. E não, como eu escuto muitas vezes, e ouvi outro dia, não, mas minha filha tem que fazer assim, ela me pediu e eu vou fazer. Então faz, problema teu. Dá vontade de dizer, eu não falei isso não, estou falando agora. Tá? Porque você não pode viver aprisionado a determinadas coisas que te tiram do caminho melhor. E deixa que você eduque o outro. Você ajuda o outro a permanecer na ignorância em que ele se encontra, porque todos nós viemos aqui para dissipar essa ignorância. Será que é difícil entender que num grupo familiar todos estão ali para dissipar a ignorância? Não é que você tem que concordar com tudo que dizem filho, mãe, esposa, pai, esposo, filho, sei lá. Você não tem que concordar com tudo para agradar. Quando você agrada, você deseduca. Quando é o que não presta, é uma coisa muito séria. Mas eu ouvi muitas vezes, não, mas aí eu vou criar um conflito, eu vou desagradar. O problema é teu. O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Deus te deu inteligência. Use a inteligência e veja como você vai fazer. Use a tua inteligência. Veja qual é o caminho melhor para você seguir. De repente você não pode dar um impacto, mas usa a inteligência. Vai contornando inteligentemente até que a coisa se dê de maneira própria. É por isso que temos a inteligência. Roberto, as próprias federativas e a FEB, as próprias federativas, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, elas não estão assim atualizadas ao ponto de passar essa verdade para as casas espíritas, para as instituições, de maneira mais clara e mais objetiva com aprofundamento. Por exemplo, eu participo no CERJ do encontro anual que acontece durante o Carnaval. É um tema que é escolhido e estudado o ano todo para apresentar durante o Carnaval. Esse ano é Faça-se a Luz. Faça o sol, faça a luz. Se você vê a abordagem como é feita, você fica vendo que ainda estão, sabe, lá no modelo antigo, não consegue, sabe? Aí as casas espíritas
fica uma deriva também desse aprofundamento. Por muitas vezes, eu fui fazer palestra na Rua dos Inválidos, na tenda que tem ali, uma tenda espírita, uma casa espírita que tem ali na Rua dos Inválidos. Várias vezes fui lá. E sempre eu chego sempre muito cedo nas casas espíritas. Nunca cheguei atrasado. Eu sempre chego muito cedo. Eu estacionava o carro e ia lá na CR. Olha, eu não sei se hoje está assim, mas naquela época, quando eu entrava ali, eu pensava, parecia-me que eu estava entrando no ano que nasci. Problema sério, muito sério. É isso que você está falando. A falta de viver o tempo, tem que viver o tempo de hoje. As pessoas continuam vivendo o tempo de ontem, e não é por aí o caminho. Eu me debato muito quanto a isso, certo? Não é por aí o caminho é hoje, 2026. Se vocês, eu recebo 2, 3 vezes durante a semana um boletim eletrônico das invenções e das pesquisas que estão sendo feitas. Olha, são inúmeras, tanta coisa que não dá para você acompanhar. A ciência trabalha intensivamente. Inovações eletrônicas trabalham intensivamente. As pessoas parecem que não percebem isso. Elas acham que apareceu, teve a coisa, apareceu. Não vai ver a pesquisa, o trabalho que tiveram. Sabe? As pessoas trabalham no tempo de hoje. É por isso que a doutrina espírita é filosofia, é ciência e religião. Veja bem, não está religião e ciência, é ciência e religião. Dá para entender? Filosofia, o que é filosofia? Filosofia você fica procurando, querendo saber como é que aquilo apareceu, como é que aquilo nasceu, de onde é aquilo. Aí vem a ciência. E depois então a religião. Filosofia, ciência e religião. Os espíritas também parece que ainda não entenderam isso. Não é? Aí continuam lá, mergulhados nas palavras, sem perceber a energia na qual elas estão contidas. Ok? Ostensivamente reveladas ao gênero humano para apressar o seu adiantamento. É difícil entender isto? Isso aí é uma pergunta. Oi? É uma pergunta, justamente. Quem nos diz, quer dizer, por que não tem que ser assim? É assim que tem que ser. Quem nos diz, como afirma os Espíritos, que não estão chegados os tempos? Por que? Quem disse que não está chegado o tempo? Quem disse para mim que eu tenho que passar a mão na cabeça? Quem disse para mim, todos aqueles que disseram para mim que eu tenho que passar a mão na cabeça, eu deveria pegar a cabeça deles e enfiar dentro d'água. Eu falei isso uma vez, mas eu fiz isso com graça. Daqui! Não sou eu quem estou dizendo. Está aí na codificação. As pessoas não estudam e ficam falando um monte de impropérios. Essa é a realidade dos fatos, é só estudar. A codificação tem tudo. E quando eu falo baseado nisso aí. As contradições. Livro dos Médiuns. É outra coisa. Ninguém gosta de estudar o livro dos Médiuns. É problema sério. Já me disseram, não entendo nada que está ali. Mas tu não entende porque você não estuda. Você não, o primeiro livro que você tem que ler não é o livro dos Médiuns. Presta atenção no que você tem que fazer. E também não é como as indicações que eu via, não sei se ainda fazem assim, mas eu acho que devem fazer. Não leia Nosso Lar. A pessoa lê e acha que é ler a história da carochinha. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que controle podemos empregar para conhecer a verdade?
discernir o erro da verdade, é preciso que as respostas sejam aprofundadas. É preciso que as respostas sejam aprofundadas, é o que nós estamos fazendo. E meditadas por longo tempo e com seriedade. É um estudo completo a fazer-se. Para isso, é preciso tempo, como para estudar todas as coisas. Esse tempo já transcorreu. Desde 1857. Nós estamos em 2026, o tempo passou. Ok? Como para estudar todas as coisas. Hoje nós estamos estudando as coisas que são para o tempo de hoje. Por estar no livro dos médiuns, essa afirmativa aí, essas reflexões com seriedade, pensando nas respostas, a gente pode considerar que a gente recebe a ajuda do nosso anjo guarda, do nosso espírito protetor, para poder elucidar para a gente aquilo que está por trás dali. Perfeito. Já que tá, a gente tem um amigo espiritual, não é? Ele pode nos ajudar? Não, você entendeu errado. É assim que tem que ler. Você pode ser isso também? Pode. Perfeitamente. E o que você está falando é muito importante. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas rejeitam as intuições, as inspirações do seu amigo espiritual. Sabe como elas rejeitam? Porque elas estão dentro da doutrina espírita e não praticam o que a doutrina espírita ensina. Então, a dificuldade do seu guia espiritual de lhe transmitir inspirações. Porque ele já automaticamente, ele já rejeita por não aceitar determinadas coisas que a própria doutrina nos ensina. Há uma rejeição automática. Porque ele não segue as instruções que a doutrina espírita determina. Quanto mais você se aproximar dos estudos e da lei de Deus, maior contribuição você terá do seu amigo espiritual. E no nosso caso, estamos falando da memória existencial. Porque o que melhor nós poderemos fazer nesta existência é a prática daquilo que está na memória existencial, que foi que foi programado no planejamento reencarnatório através do fato do espírito. Então é um compromisso teu automático, grandioso e responsável, porque você aceitou. É o dever de estudar a doutrina com seriedade. Pois é. Seriedade é a palavra-chave. Quando você não está assumindo a doutrina com seriedade, certo? E você está dando vazão a outras coisas, aí entra a materialidade. É por isso que Agostinho se bate tanto quanto a materialidade. E o que você tem que fazer contigo mesmo. Por isso que dizemos, se você não faz contigo, você não está fazendo melhor para o outro, você pensa que está. E isso se dá, vou repetir, muito nos grupos familiares. Pensa que está fazendo melhor que o grupo familiar e não está, porque não está fazendo consigo. A seriedade também te observa. Coisa séria, né? Roberto, a seriedade também te observa muito que as pessoas estão na casa dos espíritas como se fosse um compromisso social para poder ali passar o tempo ou beber água frutificada. Não é nada disso. Não tem seriedade quando entra na casa espírita. Entra como se fosse uma casa religiosa, compromisso social. Perfeitamente. Como fazíamos nas religiões anteriores. Entendeu? Eu tenho compromisso lá, vou lá, mas não tem seriedade no estar lá. Eu já ouvi até certas coisas completamente impróprias em muitos lugares, né? E de conversações que depois chegaram aos meus ouvidos. Esse cara está obsidiado. Ele é muito fanático, não tem nada disso. Ele é fanático. Fanatismo? Vai, faz e continua fazendo como você quer. O que eu posso fazer? Eu procuro trabalhar na doutrina espírita, sempre foi assim, com a maior seriedade possível. Evidentemente que eu tenho as minhas falhas. Eu não estou me eximindo de ter falhas, não, tenho um monte de falhas. Talvez mais que todos nós que estamos aqui. Né? Mas eu procuro trabalhar com seriedade. E o que eu imprimo, eu procuro exercitar no meu dia a dia. Não tenho a menor dúvida. Porque tem que ser assim.
vai começar a reunião pública de estudo do Evangelho. Quem está escalado para fazer estudo? Ah, é você? Ah, não sei, vou ver. Não tem ninguém? Faz você mesmo. Entendeu? Com a seriedade que a espiritualidade vai frequentar uma casa dessa, que não tem um planejamento, não é sério. Ah, quem vai dirigir a reunião? Fulano? Ah, vai você mesmo. Aí, sabe, é tudo de improviso. Pois é, tudo aí na é hora, problemático. tudo de qualquer jeito. Todos os espíritos sérios que vão frequentar a reunião Não dela. tem seriedade, não tem falta. Seriedade. Falta. Aí a administração é toda falha, não tenho dúvida quanto a isso. Aí eu pergunto a você, qual espírito sério vai frequentar a casa espírita dessa? Acabamos de falar, né? Aí os amigos espirituais ficam à espera de que a coisa aconteça para que eles possam agir, né? Tem muita gente que diz, eu frequento a doutrina espírita há não sei quantos anos, mas nada dá certo, tá tanto... Mas é claro, vai continuar assim. Porque você não tem seriedade, você não é responsável, você não segue o que a doutrina está mostrando para você, você não se esforça por seguir. Porque muitas vezes a gente não tem condição, a gente se esforça, né? Mas não consegue, mas você está se esforçando. E você já recebe ajuda espiritual pelo esforço que você está fazendo consigo mesmo. Mas não. Aí você chega atrasado, você falta, você não sei, você foi para onde, você não sei o quê. Tudo isso é irresponsabilidade com a própria doutrina, para consigo próprio. É o que eu costumo dizer, você é indisciplinado com você mesmo. Você falta respeito com você mesmo. E você não percebe. Agora, tem problema não, irmão. Quando você desencarnar, você vai perceber. E vai perceber mesmo. É só ler determinados romances que aí estão. Não são de todos os autores, mas você pode ver Vera Lúcia Marinzec. Pode ver. O que acontece? A coisa é séria. É muito séria. E eu estou falando isso porque eu me lembro, quando estive lá. É muito séria. Não estou brincando. Não é brincadeira, por isso, seriedade. Seriedade. E a primeira seriedade é cada um consigo mesmo. Vamos em frente? Estudai, comparai, aprofundai. Temos dito incessantemente que o conhecimento da verdade só se obtém a esse preço. Como quereis chegar à verdade, interpretando tudo segundo as vossas ideias acanhadas, que tomais por grandes ideias? Aí, a maior parte faz assim. Toma as suas ideias e acha que está tudo bem. Interpretação pessoal. Quer dizer, ele ignora Jesus, ele ignora a doutrina espírita, ele ignora Deus. Ele acha que é prepotente. Está mal, né? É o achismo, eu acho. Está mal, né? Está mal. O achismo. E ignora também aqueles que estão tentando pregar como está na doutrina. Ainda tem esse detalhe. É o que acontece. Você está entendendo, Beto? Estou entendendo, lógico. Então Com tá bom. certeza, perfeitamente. Se você não entender, Não estou entendendo. a Valéria que ela vai te explicar. Inclusive, quando você falou ali do livro dos médios, que tem gente que fala, leio e não entendo. No último estudo que você mandou da Alzira, a Alzira tem falado sobre isso. Não é você ler. Ler é diferente de estudar. Perfeitamente. Você lê é uma coisa, você estudar é outra. Se você ler, você leu. Se você estudar, você vai entender. No último estudo ela está dizendo sobre isso. Que bom, hein, Valéria? O cara ouviu a palestra da Alzira. Depois da última chamada, né, galera? Vocês precisavam ouvir a Alzira como eu ouvi. Quer ver? A severidade que é imputada. Não, ela é maravilhosa. É. A Alzira também já foi excluída de muitas casas espíritas. Foi. Você sabe que eu quase namorei a Alzira? Pois é, então Então ela fez sacramento, ela estudava no colégio. você perdeu o tempo. Você que podia estar ser um daqueles
estivesse comandando a evangelização do Espírito. Lá em Por que Sacramento. ela se Pô, livrou? tá vendo? Por que a Alzira se livrou? Eu tô analisando, mas não sei o que é. Quem sabe a Alzira não vai ouvir esse vídeo e vai ouvir a tua voz. Não. Eu tinha 10 anos. Muito bem, vamos em frente. Não está longe, porém, o dia em que o ensino dos Espíritos será uniforme em toda parte, tanto nos detalhes como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente. É isso aí. E não está longe o tempo, não. Está terminando a transição. Lá para os idos de 2060, por aí, já estaremos na regeneração plena, segundo o próprio Emmanuel, que já está por aí entre nós, segundo Bezerra, por todos os detalhes que ele nos traz nas suas mensagens. Então, está aí. Ok? Tá certo, Graça? Sim, até lá nós já estamos do lado de lá. Já estaremos do lado de lá. Até lá estaremos do lado de lá. É? Estaremos do lado de Faremos lá. mais desse lado. Só observando, só olhando. O pessoal se lascando aqui. Sobre o alqueire, mais uma vez no Evangelho segundo o Espiritismo. A importância desses detalhes que vão aparecer aqui esclarece tudo isso. Vejamos. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Aí está. É por isso que tudo vai nos chegando a tempo. E a própria ciência vai nos revelando tudo gradativamente, quando a gente está preparado para recebê-las. Ah, mas tem fulano que não está nem ligado para esse problema dele. Não acompanhou o tempo, está desatualizado, problema dele. Tem vaga no outro canto. Se ela chegou é porque todo mundo está preparado. Perfeitamente, perfeitamente. Aquele que não acompanhou, fica no tempo. É por isso, qual é o percentual daquela senhora que fez a palestra? Mais de 90%, né? Pois é. É por isso que ela diz, mais de 90% vai para o tal exílio. Mas é claro, mas está vindo, a gente está vendo isso. É problemática a coisa. E não fui eu que falei 90%, né? Foi a senhora lá que ela ouviu, fazendo a palestra lá. Essa senhora, vou chamar ela aqui. Convida ela para vir aqui. Então veja, vamos em frente. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, ao se apoderarem das verdades, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. Tem vários por aí, nas suas religiões, e procuram não falar realmente tudo. Eles sabem, mas não divulgam. Mas sabem, mas também não fazem como sabem. Mas também não divulgam para poder dominar. Quanto é que você vai botar na sacolinha hoje? Sem falar mais a respeito. Problema sério. E além de não divulgarem o que sabem, mas também não praticam, além disso, vivem atrelados à materialidade. Porque fazem oração até para o carro.
Comprei um carro novo, vai fazer oração para o carro novo. Vai ungir o carro novo. Aí fica Eu estou falando isso não é porque me disseram não, porque eu já vi. Aí fica distante das leis divinas. Lá perto de casa tem quem faça isso. Quando compra um carro novo, chama um monte de pessoas lá da igreja para fazer uma oração. Brincadeira, né? E aí? Olha o apego à materialidade. É coisa séria, né? Eu lá de casa escuto. Você esconde a verdade da tua irmã, da tua tia. Como é que você faz? Como é que você faz? Nem tudo a gente fala. Nem tudo. Os Por quê? irmãos. Porque não convém. Porque não vão aceitar? Mas você não. Por que você não usa a inteligência para falar de uma determinada forma, até poder falar de outra? Mas tem coisas que nem precisa falar. Não é preciso, não? A gente comunicando com Jesus, com a espiritualidade, já está bom. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Não precisa não, precisa mesmo. Precisa falar. Precisa. E muitas vezes você precisa falar com quem vai ficar aborrecido com você. Sabe por quê? Sabe por quê? Os tempos são chegados. Eu tenho. Se não despertar agora, pode ser que ele fique aborrecido, mas vai refletir a respeito. Vai ficar pensando naquilo. A minha irmã, que é católica, não gosta. Ela já me criticou muito para eu ficar estudando. Eu falei para ela, por isso eu falei, tem que usar. Ela critica, mas sabe agora o que estão fazendo com ela também? Estão dando curso também lá na igreja católica que ela agora está fazendo. Eu falei para ela, você não queria estudar. Não estou falando de religião, eu estou falando de verdade. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de verdade. Não, verdade. A verdade é para todos, independente do que seja. Não importa. É verdade, eu falo sim para mim, mas não tem minha irmã, que ela gosta muito de pegar. Às vezes. Vai no jardim dos outros, pega. Peraí. Eu falo para ela, tá errado. Às vezes você não pode dizer, olha, isso aí é preto. Mas você, olha, eu acho que isso aí está meio acinzentado. Você está me fazendo entender? Você não pode usar tudo, mas você usa um pouquinho. Usando a inteligência para poder penetrar. Sim. É por aí o caminho. É difícil? Para nós ainda é difícil. Mas a gente tem que procurar fazer. Principalmente quando a pessoa é ignorante, né? Não gosta de escutar o que a gente está falando. Essa é a proposta da evangelização de espíritos. Dar ao espírito a condição plena para que ele incorpore em si esse conhecimento que irá direcionar a vontade dentro da verdade. Sempre dentro. Oi? Sempre dentro. Sempre dentro da verdade. Não tenho sempre. É por aí o caminho. Não tem outro. E a evangelização de espíritos só apareceu agora, nessa época que estamos vivendo, porque era o momento que ela teria que aparecer. Para quem não sabe, quem levou essa proposta a Jesus foi Agostinho. Quem levou a proposta a Jesus de Eurípides foi Agostinho. Não foi Eurípides que levou a proposta, foi Agostinho. Porque ele é que tinha a condição de chegar e apresentar a proposta. E voltou com a autorização de Jesus para que Eurípides desse. E ele aprontou, né? Antes dele ser general, ele aprontou. Desse a continuidade. Então vejam, a evangelização de espíritos está envolvida com a codificação. Os grandes espíritos que trabalharam na codificação estão fazendo parte da codificação, da evangelização. Fazem parte do grupo. Os grandes espíritos que nós conhecemos, como Leon Denis, Amélia Rodrigues, Joana, Pestalozzi, está todo mundo envolvido. Bezerra. É uma equipe
parte do tempo. Até o Chico. Eu acredito que o Chico também. E outros espíritos que nós conhecemos, nós não conhecemos todos. Divaldo, né? Divaldo Franco também. Tem muitos, são muitos. Excelente. Na obscuridade ou na luz. Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde desmorona. Perceberam? Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde desmorona. Quando você não trabalha com a verdade e você se deixa levar pela mentira, você se deixa envolver pela materialidade ou por outras circunstâncias semelhantes, vai desmoronar. Vai desmoronar. A máscara cai. Não tem jeito. Você conhece a codificação? Conheço a codificação. E por que você não pratica como te fala a codificação? Como te mostra a codificação? Você acha que tem que ser de outra maneira? Vai desmoronar. Vai desmoronar. O que significa isto? Fácil, não? Sei, tem muitas vagas aí, né? Tá bom. Exílio. Isso significa exílio. E queiram ou não queiram, é exílio. Sabe por quê? Que praticamente toda a população da Terra já veio para aqui exilada. Nós sabemos disso. Chico falava isso. Nós vivíamos exilados. Poderíamos estar já num mundo melhor. Por que não estamos? Porque fizemos porcaria, não é? Não aceitamos como deveríamos aceitar. Pois é. E por que a senhora lá que você ouviu fala em 90% volta para o exílio? Eu acho que é mais de 90%. É porque continua dentro dos mesmos propósitos das suas ideias. Não há mudança. E precisa mudar. E precisa mudar. Para não desmoronar. Somente a fé que se baseia na verdade e garante o futuro. É um ponto de vista. Qual é o teu ponto de vista? Não, meu ponto de vista é seguir da mesma maneira que eu estou. Então siga. Vai desmoronar. Cuidado, lá na frente tem um buraco. À tua espera. É difícil acreditar que você mesma é que constrói o teu futuro. Não é Deus que constrói o teu futuro. Tudo já está construído. Agora você vai para onde você quer. E é você que constrói o lugar que você quer. Não é verdade? Será que é difícil ao espírita que estuda a doutrina espírita perceber isto? E continuar fazendo do mesmo jeito que as suas ideias arcaicas, como vimos aqui, continuam construindo? É difícil isso? É por isso que a gente se debate tanto a respeito da materialidade. Agostinho, gostaria que você se materializasse aqui para falar a respeito disso. Sozinho ninguém consegue, mas com Jesus e a espiritualidade amiga a gente vai conseguindo. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, considerando-se que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz do dia. Está no Evangelho. Está no Evangelho. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Quer dizer, se você não usa a verdade, se você é inverdadeiro com você mesmo, você está esperando o quê no amanhã? O quê? Não adianta pensar, não, mas eu sou bonzinho. Eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, e daí? Você ajuda com que sentimento? Aí é que está o detalhe, né? Eu já vi muita gente falando, não, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano. Mas com que sentimento você ajuda? Qual é a qualidade desse sentimento? É porque você viu alguém fazendo? É porque alguém disse que tem que fazer assim?
Não existe meia-verdade, né? Ou é um sentimento realmente de auxílio àquela alma que ali está? Aí é que está o grande problema. Quando alguém te bate a porta, quem está mais precisando é você mesmo. Abra a porta. Não é quem bateu, não. Alberto, eu não sei se eu vou falar certo, mas no livro dos Espíritos fala que a fé é aquela que pode encarar, através da razão, todas as épocas da... Perfeitamente, é isso mesmo. Você não tem como. Não tem como. Não. A razão encara a verdade em qualquer época da humanidade. Em qualquer momento. A luz do dia. É isso. Então, que possamos despertar, cada um de nós, um pouquinho mais, né, nesse sentido. Que possamos nos desprender das ideias arcaicas, ultrapassadas. Que possamos viver à luz do dia atual. 24 de junho de 2026. Amanhã é 25. Então vamos viver o 25. À luz do dia 25 de junho de 2026. Hoje é 24. Aquilo que você viveu no ano 2000, em junho do ano 2000, não é mais possível no dia de hoje. Hoje é diferente. Aquilo que você prometeu ao teu grupo familiar no ano 2000, no ano 2010, 2015, hoje é diferente. Muda. Muda, porque senão você vai para o abismo. Muda. Trabalha em 2026. Como assim? Com a verdade de 2026. Se atualize. Ou você continua comendo com a mão? Não usa garfo? Isso era lá no primitivismo. A verdade é assim, olha esse. Mais uma vez, o Evangelho. Vocês viram que nós estamos falando de vida, de verdade. O tempo todo de verdade. Nunca a abjuração. Quem dissera para aquela senhora que se chamava Joana, abjura, mãe? O filho dela. Quem dissera para Joana? Quem dissera? Quem foi? Quem foi? Você conhece? Divaldo. Pois é. Você viu o que ele passou? E viu o estado de Divaldo e viu o estado de Joana de Ângeles? Já comparou a evolução dos dois? Pois é. E ele queria que a mãe dele abjurasse, negasse naquele momento Jesus. E ela não negou. E ela não negou. O pedido da família, do filho. Pois é. Vê? Dá para entender. Nunca a abjuração forçada deu a fé a quem quer que fosse. Apenas pode fazer hipócritas. Ela não foi hipócrita. E Divaldo queria que ela fosse. Aquele espírito que reencarnou na personalidade de Divaldo queria que ela fosse. Mas ela não foi. É um abuso da força material que não prova a verdade. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. Convence e não persegue. Porque não precisa perseguir. Não precisa. Quem não quiser aceitar, que não aceite. Sabe por que não precisa? Porque amanhã ou depois, aquele que não procura seguir a verdade, ele vai tropeçar por ele mesmo. Não precisa fazer. Amanhã você vai aprender. Aí você cai e aprende. Não tem como.
E a maior parte da população que está na Terra, a maior parte dos espíritas que se dizem espíritas, mas que não tem nada de espírita, vai sentir essa caída quando desencarnar. Não tem jeito, não. Quem lê, sabe. Quem lê as obras, sabe. A condição de vários espíritos que desencarnaram e o que aconteceu quando eles partiram lá no plano espiritual, o que encontraram. E quem achar que é em verdade, procure algumas obras de Chico Xavier, ele fala sobre isso. Tem muitas, procure as mensagens de Chico Xavier dadas às pessoas que ele mal conhecia nessa existência. Então vai lá, tem uma mensagem para você, minha irmã. E tá. Do fulano que desencarnou. Roberto, esse abuso do Deus da força material, Moisés experimentou isso, lembra? De quando construíram um Deus material, abjurando o Deus que Moisés apresentava. Então hoje, o poder material continua construindo deuses para você abjurar a verdade que você já conhece. Então as pessoas seguem muito assim, o Deus da prosperidade. Esse é um Deus do poder material. Ah, sim, com certeza. E tem gente pregando isso aí, nas suas igrejas. Se não for próspero materialmente... Inclusive, tem reunião só da prosperidade. Exatamente. Reunião da prosperidade. Esse é o Deus material. Que será, hein? Nossa. E esse Deus da prosperidade já está perseguindo algum aí que é um dos comandantes da igreja. Quem fez a reportagem sabe disso. Tem um negócio com um banco aí que... de Macedo, né? Já tá. O Deus da prosperidade vai perseguir ele agora. Bloqueou. Problema sério, né? Vai nessa! Olha, sinceramente, é só parar para pensar um pouco. Morreu. Aquele morreu, tudo. Você vai morrer também, cara. Tudo aí. Sabe? Se desapega, porque você vai morrer, não tem como. Não adianta se embarcar, juntar tudo, querer tudo, porque vai ficar tudo aí. Tu não vai levar nada. Teve um político inspirado que, sem religião, falou assim: a época da verdade está chegando, a mentira vai deixar de existir, porque a verdade está surgindo. Não tem como sustentar a mentira durante esse tempo todo. Não tem. Já vimos isso aqui. Muito bem. O nosso próximo encontro começa aí na coragem da fé. Chegamos na nossa hora. Alguém quer dizer alguma coisa? Vocês falaram um pouco hoje. Por que falaram um pouco? Estão com medo da verdade? Eu dei hoje graças. Eu estou muito. A que fala sempre é a Graça. Eu tenho até que tentar interromper para ela, mas não vai direto. Não, eu sempre tenho um sentimento muito grande de gratidão, mas hoje está mais aflorado. Por quê? Eu fui visitar minha amiga com 80 anos e ela operou aos 2 olhos e ela está enxergando perfeitamente. Ótimo. Que então, bom, né? Só tenho a agradecer, né? Eu pedi muito por ela e compartilhei ontem com ela a felicidade dela estar bem. Se ela está enxergando perfeitamente é porque ela tem merecimento para isso. Sim. Ou então foi dado por acréscimo. Não sei. Aí eu não sei. Estou contente. Então é gratidão. Só é gratidão da minha parte. Ótimo. Muito bem. Ninguém quer dizer nada. A Rose hoje não abriu o bico, né? O que pensa? O que pensa? Ela não falou, mas ela pensa. Sim, porque se ela não pensasse, ela não estava aqui. Eu estou mais perto dela, estou olhando o pensamento dela todo aqui. É mesmo? Você colheu? Tu não tem noção. Não, então não fala para ninguém, não. Fica tranquilo, porque não. Pode não
calhar bem, não vai ser bom. Isso, deixa quieto. Quer dizer que você já está conseguindo Vem cá. pescar o pensamento da Rose. Estou perto dela aqui. Caramba, rapaz. Que perigo, hein? Não sei. Vou sair de perto. Você não conseguiu pescar nenhum pensamento do teu amigo aí do lado, não? Ele, olha, tirou o boné. Ah, o boné atrapalhou. Você não conseguiu por causa do boné. Ó, o boné é o isolante. Olha, eu deixei para o seu obsessor. Imagino vocês dois no espírito. Olha esse buraco aí, Rapaz, ainda bem que eu construí uma barreira que os obsessores não chegam. Eu quero. Joguinho espiritual, tu tá vendo, né? Tá vendo só, né? Continua brincadinho comigo. Deus do céu, então vamos terminar o nosso encontro de hoje. No próximo nós começaremos com a coragem da fé. Importante a coragem da fé. Vamos elevar então um pouco mais o nosso pensamento, buscando as paragens mais divinas possíveis, dentro ainda da nossa obscuridade. Mas, olhando essa imagem de Jesus, inspirados na sua luminosidade, busquemos a luz. Mestre, como é bom estar contigo. Como é bom sentir a tua presença. Como é bom sentir os teus ensinamentos. Jesus, ajuda-nos a termos maior compreensão da vida, da existência, das informações que deixaste. Permita, Mestre amado, que possamos assim construir uma grande fé que faça com que venhamos a nos locomover para o brilho da luz. Muito obrigado, Jesus, por tudo que temos recebido. Muito obrigado, queridos irmãos, amigos, que nos auxiliam e nos amparam. Muito obrigado, Eurípides, pelo despertar. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado